Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo aí de volta ao canal François Renda Mais. Se você aí já conhece o canal, se você já é inscrito aí, então já considera aí, tá? Deixar seu like no vídeo aí. E se você está entrando aqui nesse canal pela primeira vez, aí fica comigo aí até o final desse vídeo. E se no final desse vídeo aí você entender que esse conteúdo agregou algum valor para você, então considera também se inscrever e deixar o seu like aí que ajuda bastante o canal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um investimento diferente. A gente sempre fala aqui, tem falado aqui sobre renda fixa, né? A gente tem falado sobre CDB, a gente tem falado aqui sobre LCI, LCA, Tesouro Direto, mas hoje eu quero falar com vocês um pouco também sobre renda variável, né? Em todos esses vídeos que eu já postei até o momento, a gente sempre tem falado só sobre renda fixa, mas eu acho que agora chegou o momento também da gente falar um pouco sobre renda variável e mostrar algum investimento de renda variável que na minha visão agora é um bom momento agora para a gente começar a investir nele. Mas antes de dizer qual é esse investimento que eu estou falando sobre renda variável, eu quero trazer algumas informações, né, de como anda o cenário econômico e por que eu tô agora com essa visão de que está chegando o momento de a gente não parar de investir na renda fixa, né? Mas a gente começar a olhar um pouco para a renda variável, né? Para esse investimento que eu quero falar com vocês agora. Então, fazendo essa atualização sobre como está o cenário e qual as perspectivas para o futuro, porque é daí que a gente começa a refletir e pensar onde é que a gente vai investir, né? A nossa carteira de investimento, onde a gente vai alocar a maior parte dos nossos investimentos. Então, eu deixei aqui num quadro aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Se a gente analisar o IPCA nos últimos 12 meses, o IPCA ele está 4,61, ou seja, o IPCA é a inflação anual, né? Essa inflação medida dos últimos 12 meses está em 4,61%, ou seja, ela está abaixo do esperado, né, pelo mercado. O mercado até esperava que essa inflação fosse um pouco mais alta, mas ela está caindo gradativamente e isso é um bom sinal para a nossa economia, né? Porque se a inflação começar a cair do jeito que está caindo, a probabilidade dessa taxa Selic, que hoje está em 13,75, a probabilidade é que ela comece a cair também. Então, quando essa taxa de juros começar a cair, e ela vai cair, provavelmente daqui a uns 3, 4 meses, mais ou menos, nessa média aí, essa taxa de juros vai começar a ter uma certa queda, né? A perspectiva é que até o final do ano de 2013, a perspectiva do mercado, né, e também no Boletim Focus, né, que sai toda segunda-feira, é que até o final do ano ela vai estar em aproximadamente 12,50. Pode ser que esteja um pouquinho mais ou quem sabe até um pouco menos, né? Não é um cálculo exato, é uma perspectiva. Mas o que vai acontecer? Quando essa taxa Selic começar a cair, tem outro investimento que é de renda variável que ele vai começar a alavancar. Hoje ele está numa situação, vamos dizer assim, complicada, né? Para quem tá com investimento na renda variável, nesse investimento que eu vou comentar com vocês. Mas, quando a taxa Selic começar a cair, esse investimento vai começar a gerar um lucro maior para os investidores. Então, nós que somos investidores temos que entender o momento e perceber qual é o momento certo da gente começar a comprar esses ativos. Porque se a gente deixar para comprar no momento que todos já tiverem a certeza que a taxa Selic vai cair, já estiver vendo ela caindo lá a 12, a 12,5, a 10 ou a 9, que isso vai acontecer, né? Porque são momentos cíclicos. Tem momento que ela vai subindo, 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 chega a um certo patamar, mas vai chegar um momento que ela vai começar a descer. E nesse momento que ela começa a descer, as pessoas começam a querer mudar, né? Vou sair um pouco da renda fixa e vou começar a investir agora na renda variável. Mas quando a gente faz isso depois que ela já começou a cair, a gente não vai ter a oportunidade de comprar investimentos, títulos, né, barato, porque como a taxa está caindo, as pessoas já sabem que na renda variável essa taxa vai começar a subir para as pessoas, elas vão ter um ganho maior. Então muitas pessoas vão correr para a renda variável. Mas quando elas fizerem isso, aqueles títulos que elas querem comprar, no caso do fundo imobiliário, que é o que eu quero falar com vocês hoje, quando elas forem comprar, o preço deles já vai estar bem acima do normal. Hoje, alguns fundos imobiliários estão bem baratos. Então, se a gente comprar antecipadamente no momento certo, quando esses fundos começarem a subir, que vai ser no momento que a taxa Selic vai começar a cair, esses fundos vão se valorizar e a gente vai ter um ganho muito maior. Então,
acompanha comigo aqui no quadro. Eu deixei até aqui no tema, aqui no título, FIIs, né? Fundos de Investimentos Imobiliários de Tijolo. Chegou a hora, ou seja, para mim, na minha visão, não é vamos dizer assim, eu não estou dizendo que você deve comprar, estou dizendo que você deve estudar esse momento, mas na minha visão, para mim, esse é o momento de a gente começar a comprar alguns fundos imobiliários, não qualquer um, mas alguns que valem a pena nesse momento. E eu coloquei alguns aqui, fundos de tijolo. E por que de tijolo? Sempre que a taxa Selic está na alta, os fundos imobiliários de papéis também vão estar pagando um bom rendimento. Já os fundos de tijolos, eles vão estar pagando um rendimento bem abaixo, né? Eles vão estar numa situação complexa, como foi e ainda está sendo o caso de muitos. Mas quando ela começar a cair, para esses fundos imobiliários aqui de tijolo, as coisas vão melhorar bastante. E quem comprar antecipadamente, antes da taxa cair, também vai ter altos ganhos. Então eu separei para vocês aqui, ó, 3 fundos imobiliários de tijolos, que eu até já fiz alguns investimentos em alguns desses aqui, porque na minha visão é um bom momento para comprar esses fundos, porque eles estão num preço barato, né? E antes de explicar sobre esses fundos aqui, sobre esses fundos e o porquê eu comprei eles também, só para vocês entenderem o básico, depois eu vou fazer outro vídeo explicando exatamente como funciona os fundos imobiliários, explicando bem detalhadamente. Nesse vídeo eu quis trazer para vocês só para que vocês entendam o momento, a hora de começar a investir e olhar para os fundos imobiliários. Então o que seria um fundo imobiliário, né? O que seria comprar uma cota de um fundo imobiliário? É simplesmente você pegar um valor que é aproximadamente uma média de R$100, você já consegue comprar um fundo imobiliário, né? Uma fração daquele fundo imobiliário, e você vai comprar aquele fundo imobiliário. No caso de tijolo, por exemplo, você compra um fundo imobiliário de shopping. Isso significa dizer que você tem parte no shopping. Não num shopping único, né? Quando você compra de shopping, geralmente são vários shoppings, lojas dentro de um shopping ou de vários shoppings, né? Daquele complexo de loja, que você vai ter direito a receber um certo valor todos os meses ali de dividendo, né? Que são juros que eles vão pagar para vocês todo mês. E vocês com apenas R$100, vocês conseguem fazer esses investimentos. Então quando você compra um fundo imobiliário, você vai começar a receber todos os meses o dividendo, né? Ou seja, os juros que vai gerar daquele fundo imobiliário. Como eu comentei, se é um fundo de shopping, aquelas lojas que estão lá, elas são alugadas, né, a várias pessoas e empresas. E esse dinheiro que você investe ali faz com que aquelas lojas ali, quando elas estão alugadas, você vai receber também parte do aluguel daquele valor. Porque de certa forma você está ajudando a financiar aqueles imóveis que estão ali. Então, eu coloquei para vocês aqui 3 investimentos de fundos imobiliários: JSRE11, o HSLG11 e o VISC11. Eu vou falar sobre cada um deles, que são fundos que no momento eles estão baratos, né, mas tem a perspectiva que com a queda da Selic eles vão começar a ter uma alta valorização, é o que eu acredito, tá? Então você tem aqui o JSRE11, a cota desse fundo hoje você consegue comprar ela por R$ 67,33. É o valor que você precisa ter hoje para você comprar uma cota desse fundo imobiliário aqui. Esse fundo imobiliário é um de lajes corporativas, ou seja, né, de prédios que eles alugam sala para várias empresas e outras coisas. Então é um fundo de lajes corporativas. E ele tem em vários lugares, né? Então a cota desse fundo, R$ 67,33. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 8,64, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou aos cotistas 8,64% da cota, do valor da cota. Ou seja, se você comprou uma cota lá de R$ 67,33, você ia receber isso aqui nesses últimos 12 meses, foi o que ele pagou. 8,64. Aí você pode comprar um, ou duas, ou três, 10, 20, 30. Aí depende da condição de cada um. Esse P sobre VP que eu coloquei aqui é o preço sobre o valor patrimonial. Ele está em 0,60. O que significa isso aqui? Sempre que o P sobre VP estiver abaixo de 1, significa que aquele fundo imobiliário ele está barato, né? É um bom momento para você comprar. Ou seja, ele está a 60% do valor normal dele.
Se ele tivesse aqui 1, significa que ele estaria no preço razoável, correto, que seria o preço dele. Mas hoje ele está sendo vendido a 0,60, ou seja, ele está sendo vendido descontado. E por que isso, né? Como eu comentei com vocês, como a taxa Selic está alta ainda, né? E já faz um bom tempo que a taxa Selic estava subindo, a economia não estava indo bem, tivemos o problema da pandemia também. Então muitos fundos imobiliários de tijolo, que é de loja, de shopping, de galpões logísticos e outras coisas, mas eles tiveram dificuldade, né? Porque as pessoas não estavam saindo, não estavam comprando, as pessoas não estavam saindo para ir para o shopping, para gastar. Então essas empresas, né, esses shopping, esses fundos tiveram dificuldade. Mas com agora a volta, né, das coisas melhorando, a economia está começando a fluir, o IPCA está começando a cair, né? E provavelmente a taxa Selic também vai começar a cair. Esses fundos vão se valorizar. Então hoje, o P sobre VP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial dele, está em 0,60. Como eu expliquei para vocês, se tiver até 1%, se tiver 1, significa que ele está no preço normal dele, que seria 1. Abaixo de 1 ele está barato, acima de 1 significa que aquele fundo imobiliário está caro. Ou seja, pode chegar um momento, vamos dizer, se esse fundo imobiliário começar a crescer, a melhorar, pode ser que aqui um dia chegue a 1,2, 1,3, 1,10, 1,20, significa que ele está valorizando. Se você comprou a 0,60 e ele valorizar, você, além de ganhar o dividend yield, né, que é todos os meses você receber como se fosse o aluguel, você também vai ganhar pela valorização daquele título lá que você comprou. Esse valor, esse VPC que eu coloquei aqui é o preço real que ele deveria estar custando. Esse fundo imobiliário, o preço normal dele por cota seria R$ 112, seria não, é R$ 112,76, mas ele está sendo vendido hoje com desconto, ele está sendo vendido por esse valor. Então digamos que você compre por esse valor e no futuro as coisas começam a melhorar e eles com o P sobre VP dele chegue a 1 aqui, ele vai estar nesse valor. Então você já vai ter um ganho do aumento do valor patrimonial fora os juros. Nesse outro que eu coloquei para vocês aqui, o HSLG11, é um fundo imobiliário de galpões logísticos, né? Esses galpões que são alugados para empresa, para depósito, tipo, é o bem conhecido aí, né? Tentando lembrar o nome, agora fugiu da mente, tão fácil. Mercado Livre, né? Às vezes o Mercado Livre aqui, ele tem muitos galpões, né? Que eles alugam para guardar, né? Os itens que ele vende, né? Para no momento que alguém compra, eles só vai lá no galpão, pega tudo que precisa, então eles têm que alugar. E muitas outras empresas alugam para várias coisas. Então quando você compra uma cota desse fundo aqui, HSLG, você começa a ter parte naqueles aluguéis, daqueles galpões logísticos. E hoje, essa cota, para você comprar uma cota, está custando R$ 83,98. Nos últimos 12 meses, o dividend yield que eles pagaram foi 9,81, ou seja, no ano, né? Eles pagaram um rendimento de 9,81. Estou falando no ano, tá? Mas eles sempre pagam geralmente mensal. Todos os meses vai pingando lá um valorzinho na sua conta que você pode ou usar ele ou você pode reinvestir. O P sobre VP dele, né, que é o preço sobre o valor patrimonial dele, está em 0,80, ou seja, está abaixo de 1. Significa que ele está barato também. Ele pode valorizar para o preço normal, que seria 1, ou ele pode continuar aí. Esse seria o valor nominal dele hoje, né? Ele seria R$ 104,88, mas ele está sendo vendido por R$ 83,98. Então tem uma grande possibilidade de valorização com a queda da taxa Selic, que eu acredito que daqui a uns 3, 4 meses ela vai começar a cair. Então às vezes a gente compra esse fundo imobiliário, aproveita o momento que ele está barato para quando for mais na frente, no futuro, que a taxa Selic começar a cair, o preço dele, né, o valor patrimonial dele vai começar a subir, você vai ter um ganho além dos juros mensais, você vai ter um valor a mais, porque o preço dele vai começar a subir. Outro fundo imobiliário que tem aqui também, esse é de galpão logístico, esse aqui são de lajes corporativas, e tem esse aqui, o VISC11, que eu também fiz compra de alguns ativos dele. O VISC11 é um fundo imobiliário de shopping, né? Então quando você compra esse fundo aqui, você está comprando de vários shoppings, né? Aqui pode ter vários shoppings envolvidos aqui. Pode ter 10, 20, 30 envolvidos. Então a cota dele hoje está custando R$ 107,84.
Ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,41. O P sobre VP dele, né, que é o preço sobre o valor patrimonial dele, está em 0,87, ou seja, ainda está abaixo de 1, ele ainda está num preço barato ainda. O preço normal dele seria isso aqui, R$ 124,24, mas ele está sendo vendido hoje por R$ 107,84. Ele está sendo descontado aqui aproximadamente 13%. O de cima 20%, o outro 40%. Então, se ele tiver uma valorização, que é o que eu acredito que vai acontecer, você vai ter, como eu disse, né, o ganho da valorização fora os juros que você vai receber. E voltando um pouco, né, sobre o investimento de renda fixa, né, que é o da taxa Selic, esse valor de 13,75 hoje está ótimo ainda para renda fixa. Por quê? Porque você não tem risco nenhum na renda fixa, né? Já na renda variável, no caso dos fundos imobiliários, você tem um risco, né? Você pode comprar essa cota, como eu disse, que eu acredito que vai valorizar, mas assim não é uma certeza. Mas na renda variável tem um risco maior. Você pode comprar e em vez de valorizar, acontecer de desvalorizar. E você, em vez de ter um ganho, né, com aquele valor que você investi lá, comprei R$ 1.000 de fundos imobiliários. Pode ser que daqui a 6, 7 meses, um ano, aquele título tenha desvalorizado e em vez de você ter lá agora, quiser vender ele, você não vai conseguir mais vender por 1.000 porque ele desvalorizou, ele vai vender por 900, ou 800, 850, vai variar. Mas na minha visão, eu acredito que esse momento é o momento da gente começar a comprar esses fundos imobiliários de tijolos, tá? Então, a taxa Selic não vai permanecer sempre em 13,75. Mas não estou dizendo com isso também que a gente deve abandonar a renda fixa. Não, a gente deve continuar a manter os nossos aportes em renda fixa, mas também a gente voltar um pouco a nossa visão para a renda variável dos fundos imobiliários. Porque é um investimento que eu acredito que ele vai começar a alavancar, os fundos imobiliários de tijolos. Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje. Como eu disse, depois eu vou fazer um vídeo explicando bem detalhadamente como funciona os fundos imobiliários. Mas esse vídeo foi só para você entender que já é o momento de nós começarmos a estudar e aprender sobre os fundos imobiliários, para que a gente possa fazer também os nossos aportes também em renda variável. Eu sei que muitas pessoas às vezes também têm medo, né, de investir em renda variável porque tem um risco, e eu sei que tem, mas se você é daquele investidor bem conservador, né, que não quer perder de jeito nenhum, não quer nem pensar na possibilidade, então aconselho a você que nesse momento, já que você é aquele investidor mais super conservador, então já que você não quer, não vou investir em fundos imobiliários porque eu sei que eu tenho um risco, eu posso perder também. Então você pode investir nesse momento. Qual seria um bom investimento também com essa queda da taxa Selic? Seria você começar a investir em pré-fixado, ou seja, você investir em CDB pré-fixado, você investir no Tesouro Direto pré-fixado, você investir em LCI e LCA pré-fixado, porque você já sabe quanto você vai receber. Por exemplo, hoje você encontra no Banco da Ecoval, no Banco Sofisa, investimentos lá de CDB que estão pagando aproximadamente 15% ao ano em CDBs pré-fixados, ou seja, né, você contrata aquele valor, independente do que aconteça, você vai receber os 15%. Se a taxa Selic cair para 5%, você vai receber aquele valor que você contratou, da taxa de 15%. Se você é esse investidor mais conservador e não quer arriscar um pouco, né, a ganhar um pouco mais, mas também ter o risco de perder, então é o momento também da gente começar a olhar para os pré-fixados, porque a taxa Selic com certeza vai começar a cair. E como eu falei com vocês no início desse vídeo, né, a gente tem que se antecipar. Se a gente quiser ter um ganho maior, se a gente quiser ter um rendimento melhor, a gente tem que entender o cenário e começar a se antecipar, porque depois que todas as pessoas, todo mundo já souber que a taxa Selic de fato vai cair mesmo, e você começar a querer investir e comprar renda variável, você vai começar a comprar num preço mais alto, ações, ou se você quiser comprar fundos imobiliários, esse preço que você está vendo hoje aqui, provavelmente, quando a taxa Selic começar a cair de fato mesmo, esses preços vão subir bastante. Então você vai ter que comprar, se você quiser, mais caro. Então esse, na minha visão, é o momento da gente começar a comprar os fundos imobiliários de tijolos. Agora, não qualquer fundo, né? A gente precisa estudar sobre os fundos
e ver qual a gente deve comprar, qual aqueles que estão performando melhor, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez eu quero pedir para vocês aí, não esquece aí de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha, tá? De ativar o sininho das notificações, que ajuda bastante o canal. Muitas vezes as pessoas assistem o vídeo, mas acaba, acho que no decorrer do vídeo, né, acaba até esquecendo, né, de apertar lá no sininho lá, de deixar aquele joinha, às vezes até de se inscrever no canal. Então eu peço para mais uma vez a vocês, não esquece aí de se inscrever, porque ajuda bastante aí o canal, beleza?